Fala moçada, tudo bem? Canal Minha Torcida na área, chegamos com as dicas e apostas, o time ideal para a 23ª rodada do Cartola FC, rodada muito atípica, isso porque teremos apenas 6 jogos válidos para o game, o duelo entre Grêmio e Flamengo foi adiado e além disso os duelos entre Atlético Mineiro e Botafogo, Coritiba e Corinthians, além de Fortaleza e Goiás, não contarão para o game aí por conta do prazo de datas, então para deixar o mercado do Cartola um pouquinho mais extenso, para deixar num prazo normal e não com menos de 24 horas para você escalar o seu time, o mercado do Cartola FC decidiu que essas partidas não serão válidas para o game. Com isso, teremos apenas 6 jogos válidos para a rodada desse fim de semana. E com esse mercado tão escasso, se você está buscando as melhores indicações e opções para a rodada, fica aqui com a gente que a gente vai te mostrar quais são os melhores jogadores para você escalar no seu time nesse fim de semana. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente aqui embaixo qual será seu time, quem será seu capitão, quem que você vai escalar, quem que você não vai escalar, enfim, a gente está bem curioso para saber. Beleza? Então, sem enrolação nenhuma, vamos para as dicas e apostas do time ideal para a 23ª rodada do Cartola FC. Começando pelos goleiros, a nossa primeira indicação para o gol nessa rodada do Cartola é o Luan Poli do Sport. Ele enfrenta o Santos fora de casa e mesmo que o Sport aí tenha um desempenho bem ruim nas últimas rodadas, o duelo contra o Santos, que vai ter mais especificamente o Marinho, que é um dos jogadores que mais finaliza no campeonato, pode fazer principalmente com que o goleiro do Sport trabalhe com defesas difíceis. Então, o Luan Poli, na última rodada, tomou gol e fez 5,5 pontos, tem uma média de 1,93. Diante do Sport fora de casa, deve ser bastante exigido. Ele é nossa aposta para defesas difíceis, por isso ele está no nosso time. Caso você queira escolher uma opção um pouquinho mais segura, pensando exclusivamente em SG, temos o Everton do Palmeiras, ele enfrenta o Atlético Paranaense em casa, mas vai o risco, da mesma maneira da última rodada, por exemplo, contra o Goiás, onde ele acabou não fazendo uma pontuação tão boa porque acabou tomando gol e jogando contra um time teoricamente inferior. Então, Luan Poli e o Everton são as opções para o gol, mas a gente vai ficar com o Luan Poli do Sport. Nas laterais, partindo para a primeira opção, já temos o Reinaldo do São Paulo, ele enfrenta o Bahia fora de casa. O São Paulo tem números bem interessantes fora de casa, é um time mais efetivo fora de casa do que atuando em casa, então o São Paulo é favorito para o duelo com o Bahia. 5,02 pontos de média, além de 4 gols e uma assistência em 16 jogos, mostram que ele tem um bom desempenho ofensivo e é um jogador bem regular. Além disso, o jogo entre Bahia e São Paulo é um jogo bem equilibrado, uma bola parada pode decidir isso e, claro, o cobrador de pênaltis do time do São Paulo é o Reinaldo. Então, é a nossa primeira indicação para lateral. Junto com ele, nós temos o Calegari do Fluminense, enfrenta o RB Bragantino em casa, média de 5,06 pontos em 8 jogos. Ele começou jogando muito bem, ficou um tempo fora do time, agora voltou para a lateral direita do Fluminense e enfrenta o RB Bragantino em casa. Tem 33 desarmes e apenas 9 faltas cometidas em 8 jogos, ou seja, é um jogador que consegue muito ponto com desarme e tira muito pouco ponto com falta. Além disso, pelo Fluminense atuar em casa e ter uma defesa bastante sólida, pode sim ter possibilidade de SG. Então, Calegari e Reinaldo são as nossos laterais. Partindo para a zaga, vamos fazer algo inédito nessa temporada, que é dobrar os zagueiros do mesmo time. Vamos colocar Gustavo Gomes do Palmeiras e o Luan também do Palmeiras. Ambos enfrentam o Atlético Paranaense em casa. São apostas pensando muito na questão do SG, principalmente o Luan, que não é um zagueiro que aparece tão bem no ataque e tem uma média menor. Mas no caso do Gustavo Gomes, por exemplo, temos aí um gol em 13 jogos e além de uma assistência, o que mostra que mesmo sendo um zagueiro, ele tem um excelente potencial ofensivo. Diante do Atlético, que tem alguns desfalques por conta da Covid, e o Palmeiras que está retornando com alguns jogadores, o Palmeiras é bem favorito para o duelo, então o Gustavo Gomes tem grande potencial de pontuação, assim como o Luan do Palmeiras. Esses serão os nossos 2 zagueiros nessa rodada. Já partindo para o meio-campo, a nossa primeira indicação é o Vina, do Ceará, enfrenta o Vasco fora de casa. O Vasco é uma equipe que está muito sólida defensivamente, mas que tem muitos problemas. O Ceará, que é um time bem organizado e um time que tem um desempenho bom fora de casa, embora nas últimas rodadas não venha mostrando isso, o Vina é o principal jogador desse time. Tem 6,31 pontos de média, além de 6 gols, 3 assistências e uma finalização na trave em 15 jogos. Ou seja, um jogador que tem muita qualidade e que sim, pode decidir para o Ceará em caso de vitória contra o Vasco. Então, Vina, nosso primeiro meia. Companheiro dele no meio campo, nós temos o Nenê do Fluminense, enfrenta o RB Bragantino em casa, tem uma média de 5,22 pontos,
7 gols e uma assistência em 17 jogos. É o principal organizador de jogadas do time do Fluminense e, além disso, finaliza muito, pisa muito na área e também é o cobrador de bolas paradas do time. Ou seja, o Nenê, nesse jogo contra o RB Bragantino, pode decidir a partida a favor do Fluminense em várias maneiras. Com isso, cresce a possibilidade de uma boa atuação dele. Então, o Nenê é o nosso segundo meia. Completando o meio campo, nós temos o Raul do RB Bragantino, que vai enfrentar o Fluminense. Vamos ter no nosso time esse embate aí entre Nenê e Raul, mas são dois jogadores com bom potencial de pontuação. O Nenê pelo potencial ofensivo e o Raul pelo excelente índice de desarmes, né? Temos aí 55 desarmes em 13 jogos. Por outro lado, também temos um gol e uma assistência, o que mostra que ele tem um bom potencial ofensivo e média de 5,34 pontos e não negativou aí nas últimas 11 rodadas. Ou seja, Raul do RB Bragantino muito regular e por isso ele está no nosso time ao lado do Nenê e do Vina do Ceará. Partindo já para os atacantes, a nossa primeira indicação é o Marinho do Santos. Vale o registro, ele está como dúvida, então caso ele não jogue, nós vamos escolher outros jogadores aí, como por exemplo o Claudinho do RB Bragantino. A gente vai atualizar esse time na live que nós vamos fazer no sábado, muito perto de fechar o mercado, para tirar as suas dúvidas aqui mesmo no YouTube. Então já se atente aí que nós iremos fazer uma live para atualizar o time e também tirar as suas dúvidas em relação à sua escalação e opções de mercado. Então sábado, um pouquinho antes de fechar o mercado, a gente vai entrar com uma live aqui no YouTube para ajudar você a escolher seus jogadores e também para fechar o nosso time para a rodada, tá? Então o Marinho está como dúvida nesse momento no mercado, pode ser que ele jogue, porque esse mercado aqui não está atualizado. O Cartola vai atualizar os prováveis muito perto do mercado fechar, ali por quinta, sexta-feira. Então nesse momento o Marinho está como dúvida. Mas falando mais especificamente dele, enfrenta o Sport em casa. O Santos é muito forte atuando na Vila Belmiro, 10,01 pontos de média, 12 gols e 5 assistências em 18 jogos, além de 84 faltas sofridas. Ou seja, jogador muito caçado, que finaliza muito e, claro, muito eficiente no ataque. Então o Marinho é a nossa primeira indicação para o ataque. Companheiro dele nós temos o Luciano, principal artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, tá jogando muita bola, 5,71 pontos de média, 8 gols, uma assistência e uma finalização na trave em 16 jogos. Como eu falei, o São Paulo é um time que tem um desempenho às vezes melhor fora de casa do que em casa, e a média de pontuação do Luciano atuando fora de casa é de 5,38 pontos. A pontuação praticamente de uma assistência. Então, jogando contra o Bahia, que tem uma defesa que não é das mais sólidas e o Bahia é um dos piores mandantes do campeonato, o Luciano pode mais uma vez ter uma grande atuação, então ele está no nosso time. Por fim, o nosso terceiro atacante e até esse momento o capitão do nosso time, esse vai ser o jogador mais escalado da rodada, é o que tudo indica, é o Germano Cano do Vasco, enfrenta o Ceará em casa, vive um grande momento, são 3 gols nas últimas 2 partidas com a camisa do Vasco, 10 gols e uma finalização na trave em 18 jogos. Centroavante que, se a bola chega, ele mata, é muito difícil ele errar, e diante do Ceará aí, que tem alguns probleminhas defensivos quando atua fora de casa, sofreu 11 gols nos últimos 4 jogos do Ceará, então o Germano Cano pode ir muito bem mais uma vez e manter essa sequência de muita pontuação aí para o seu time, beleza? De treinador, nós escolhemos o Abel Ferreira do Palmeiras, tem grande possibilidade de vencer sem sofrer gols, com isso garante aí 5, 6 pontinhos, ajuda o seu time de quebra, traz algumas cartoletas, tendo em vista que desvalorizou na última rodada, beleza? Então esse é o nosso time para a 23ª rodada do Cartola FC, a nossa prévia. Lembrando, no fim de semana, horinhas antes do mercado fechar ali no sábado, nós iremos fazer uma live para atualizar você aí em relação ao mercado, a jogadores que podem se tornar dúvidas, que podem vir a jogar, que são importantes, e claro também para atualizar o nosso time. Temos jogadores como dúvida no nosso time que devem jogar, mas iremos atualizar isso aí nessa live, nesse sábado, um pouquinho antes do mercado fechar, iremos atualizar você e também atualizar o nosso time para a rodada, beleza? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade em relação ao vídeo das nossas prévias e também as nossas lives. Nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e também acompanhe o nosso site minhatorcida.com.br. Lá você vai acompanhar matérias de Cartola FC, prováveis escalações de todos os times da rodada, além de tudo, claro, muita notícia sobre o mundo do futebol, você não vai perder nada no site minhatorcida.com.br, beleza? Então é isso, espero todos vocês na live no nosso sábado. Grande abraço para todo mundo, boa rodada e tchau!